Boa tarde, povo de Deus. Estou fazendo mais um vídeo de hoje falando do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, né, onde uma ordenança que Deus deu a Saul para destruição, a vingança dele contra os amalequitas. Vou estar lendo aqui, diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor teu Deus: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Foi uma ordenança clara a Saul, ou seja, Saul era o instrumento de vingança de Deus contra as maldades do mundo, para o povo de Israel. O porquê que, às vezes a pessoa vai dizer assim, mas que Deus malvado vai destruir um povo inteiro, crianças, bois, jumentos. Irmãos, lembre-se o seguinte, esse povo era inimigo do povo de Deus, vivia numa guerra constante, e na guerra não existia lá tinha que ser exterminado o povo. Se pegasse o povo de Deus, seria a mesma coisa. O interessante é, se vocês pararem um pouquinho e ver lá em Deuteronômio 25, no 17 a 19, lá em Deuteronômio 25, 17 a 19, quando o povo de Deus estava saindo do Egito, foi a maldade que Amaleque fez. O que os amalequitas fizeram? Foi atrás do povo de Deus e os fracos e cansados, os amalequitas também começaram a destruir, matar todos que estavam fracos e cansados ali atrás. Não importa se fosse criança, se fosse mulher, se fosse homem, idosos, seja. E Deus disse lá que por causa dessa maldade, quando o povo de Israel estivesse firmado, exterminaria Amaleque da face da terra. Exterminaria os amalequitas. Então foi algo que Deus disse lá em Deuteronômio. E aí, assim que Saul foi levantado, o rei falou: agora vá, Saul. Vingue-me do que eu prometi fazer. Irmãos, nós passamos por alguns momentos, por algumas dificuldades, nós passamos por algumas dúvidas, mas o que Deus diz claramente nós temos que fazer. Podemos até, às vezes, demorar um pouquinho para entender o que Deus falou, mas com Saul foi claro, foi uma ordenança que Samuel passou para ele, Deus passou através de Samuel para ele, só que Saul não fez o que era devido. O que aconteceu? Em 1 Samuel capítulo 15, no versículo 23, está escrito assim, a desobediência de Saul. A partir do versículo 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a minha palavra, a palavra do Senhor, eu também o rejeito a ti, para que não sejas mais rei. Saul, primeiro foi clara a ordem para Saul: vá, destrua Amaleque, os bois, ovelhas, jumento, mulheres, homens, tudo. Desarraie Amaleque, para que não tenha recordação dele no mundo. Só que quando o povo viu, separou os melhores do rebanho, as melhores ovelhas, os melhores novilhos, e Saul temeu de fazê-lo. E pior, deixou Agag vivo, o rei dos amalequitas. Deus disse que vai destruir totalmente. Então Saul não tinha um coração muito correto perante Deus, que ele importou muito com o ganho dos espojos de guerra. Ele importou com os melhores novilhos, os melhores carneiros, e ainda arrumou a desculpa de que sacrificaria a Deus. Mas não foi isso que Deus pediu. Deus não pediu sacrifício. Deus hoje, quando ele nos dá uma ordem, quando ele nos dá uma ordenança, um chamado, Deus não quer sacrifício da nossa parte. Ele sabe a capacidade que temos. Deus, quando chama alguém, ele sabe a nossa capacidade. Sabe antes até mesmo de nós sabermos nossa capacidade.
Mas ele nos dá a oportunidade de desenvolvermos mais e mais. Só que Saul era rebelde. E o engraçado, hoje às vezes a gente bate tanto na idolatria, mas o engraçado é que ele falou nesse capítulo 15, no versículo 23, é o seguinte: a rebelião é como pecado, feitiçaria, e Deus abomina os feiticeiros. Diz que os magos e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Está escrito em Apocalipse. Então Deus abomina a feitiçaria. A rebelião é igualzinho a feitiçaria para Deus. Então uma pessoa rebelde às direções de Deus, o que é um rebelde? Um rebelde é aquele que nunca aceita uma ordenança na vida dele. E o que tem de pessoas, e olha que Deus está falando isso, Deus fala dos filhos rebeldes, Deus está falando de filhos rebeldes. Como era o filho pródigo. Deus dá um tempo para arrependimento. O filho pródigo era um filho rebelde, mas se arrependeu e voltou. E Deus o aceitou de bom grado. O que a gente tem que entender é o seguinte: uma coisa é você não conhecer, outra coisa é você conhecer e ser rebelde e não querer fazer só do seu jeito. Por isso, muitas pessoas carregam um fardo muito pesado no chamado deles, porque na realidade eles querem a coisa do jeito deles, eles querem o chamado do jeito deles. A vontade de Deus não importa, porque na realidade muita gente hoje quer o chamado, mas é o seguinte: só serve se for do meu jeito, do jeito de Deus não. Por isso tantas dores, por isso tantos problemas no chamado, em desenvolver o chamado. Quando aceitamos a governança do Espírito Santo, o chamado se torna muito mais tranquilo. Ele é mais fácil de ser executado, porque não está diretamente de acordo com o seu querer. E se não é de acordo com o seu querer, é de acordo com o querer de Deus, todo trabalhar, todo agir para o desenvolvimento desse chamado também virá de Deus, não virá de você. A capacitação virá de Deus. O interessante que eu tenho aprendido hoje é o seguinte: toda vez que você vai obedecendo, Deus vai agindo. Você vai obedecendo e Deus vai agindo. Deus vai executando o plano dele na sua vida. Não é de acordo com a sua capacidade, é de acordo com a execução do plano de Deus. Mas Saul resolveu executar do jeito dele. E com isso, por isso, houve sim um rompimento de Deus com Saul, porque Saul aceitava só as coisas do jeito dele. E Deus entendeu por dentro que Saul jamais seria fiel ao que Deus mandasse fazer. Seria sempre rebelde. E vocês vão ver daí para frente que Saul só cometeu erros e mais erros. Ele não queria aceitar a direção de Deus. Todas as batalhas que ele tinha, falava para me vingar dos meus inimigos. Ele não falava para vingar ao Senhor dos inimigos do Senhor e do povo de Deus. Saul se colocava sempre em frente a tudo. Assim que ele vencia uma batalha, ele já levantava um monumento em honra a ele. E as batalhas são vencidas do Senhor. Né? Um período que Jonatas destruiu a fortaleza dos filisteus, os armamentos dos filisteus, a ordenança de Saul é que ninguém comesse nada, que perseguisse em jejum absoluto com fome, para vingar ele dos inimigos dele. Saul não tinha um coração voltado para Deus. Eu demorei a entender esse livro. Por que Saul foi rejeitado? Saul foi rejeitado como rei. Ele não foi rejeitado como filho. É porque ele seria um filho desobediente. Ele poderia até não perder, ele até não perderia a salvação. Mas ele não seria mais rei sobre Israel. Não estou discutindo aqui se Saul perdeu ou não a salvação. O Arlindo, particularmente, acredita que Saul não perdeu. Porque Saul, apesar de ter tentado suicídio, ele não conseguiu morrer. Né? Foi justamente um fugitivo, um estrangeiro, um amalequita, estrangeiro dos amalequitas, que saltou sobre Saul para matá-lo. Porque no momento que ele lançou sobre a lança dele, sobre a espada dele, ele não conseguiu morrer. Toda a vida dele ficou nele. Mas voltando ao capítulo 15, o interessante, tanto é que Saul tanto se desviou, que em Samuel 19, no capítulo 13, quando ele tentou matar Davi, foi a fuga definitiva de Davi da presença de Saul, que Davi, ele tocava a harpa quando o espírito maligno se possuía de Saul, e Saul melhorava. Assim que Davi definitivamente fugiu da presença de Saul, houve um episódio
ela falou com Davi, foge daqui, porque nessa noite você será morto. E deitou na cama dela um ídolo do lar, conforme a tradução, que está na Almeida Revisada Fiel, está assim, capítulo 1 Samuel 19:13. Diz assim, Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe na cabeça um tecido de pelos de cabra e cobriu com um manto. Era filha de um rei, a Mical era filha de Saul, filha de um rei, filha de um homem de Deus, que deveria abominar todos os ídolos do lar, porque Saul fez tudo isso, Saul destruiu todos os necromantes. O que é a palavra necromante? Pessoas que comunicam com os mortos. Hoje tem outras palavras, que até na tradução traz as palavras diferentes. E há uma grande briga, às vezes, por causa de uma turma aí, por causa disso. São pessoas que comunicam com os mortos, mas não gostam de chamar necromante. Era isso que chamava o termo necromante. Em algumas traduções, como a NVI, traz o termo médium, que também são pessoas que comunicam com mortos. Mas o interessante é como que a filha de um rei teria um ídolo do lar dentro da sua casa, se Saul era um homem de Deus que combatia tudo isso. Na tradução católica de Jerusalém, a tradução original Jerusalém, não traz a palavra ídolo do lar, traz a palavra terafim, que também era um terafim. Um terafim era uma estátua de tamanho humano, ou seja, era um ídolo de tamanho humano, só que normalmente de um ser que ia ser adorado, que ia proteger uma nação, né, dependendo do deus daquela região. Até então era o culto do ídolos ao lar, coisa que Deus abominava, por isso que ele pediu, não façam mais escultura de coisa alguma, que é na terra, nos céus e abaixo da terra. Para que não a imagem e semelhança de nada, para que não desse cultos a ela. Tá? Até então esse é o grande problema. E ali já existia naquele povo ali, a filha de um rei fazendo culto a um ídolo do lar. Isso também era abominável a Deus. Mas Deus pediu que Amaleque fosse destruído. E Saul não comportou de tal forma. Porém, Samuel, ao se achegar a Agag, né, Saul chamou Samuel e falou, Samuel, então Saul pegou no manto, Samuel rasgou o manto de Samuel, e pediu para ele, vem, honra-me perante os anciãos. A preocupação de Davi em ser honrado, Saul, em ser honrado, em ter um nome bonito perante as pessoas, esse é o grande problema. Eu tenho pessoas hoje que são extremamente preocupadas com o nome dela. Ah, mas o meu nome... Gente, a nossa grande preocupação é com o nome do Senhor. É o nome dele que deve ser zelado. Quando nós não praticamos coisa errada, a nossa preocupação não é totalmente com o nosso nome, é com o nome daquele que nos chamou, é com o nome daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nome que nós devemos zelar. E como que se zela o nome do Senhor? Primeiro, sendo obediente a Ele para nós ouvirmos e seguirmos as suas ordenanças. Eu vejo pessoas, cristãos à minha volta, extremamente preocupados com o seu próprio nome e não se preocupa com o nome do Senhor. E o Senhor disse que aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Então, qual a preocupação com o seu nome, se você se humilhar? Você não será exaltado? Deus não fará isso? Agora, a preocupação contrária é perigosa. Se você quiser se exaltar, você não será humilhado? Então, preocupar com qual nome? Com o teu nome, com o meu nome ou com o nome do Senhor? Essa deveria ser a grande preocupação de Saul. Vou seguir todas as ordenanças. Primeiro, Saul não era inocente nessa história, porque Samuel contou para ele o que Amaleque fez, destruiu todos os fracos que estavam saindo do Egito. Então Deus falou, quero honrar o meu nome, agora eu vou destruir o que eu prometi lá em Deuteronômio. O que ele deixou escrito lá em Deuteronômio 25, 17 a 19, falou, agora eu vou cumprir. Eu vou destruir esse povo. Chegou a hora. E Saul não se preocupou em manter o nome do Senhor e as ordenanças. Então, por isso Deus rejeitou Saul como rei, porque era um homem que não daria honras a Deus. Estava sempre extremamente preocupado com a sua honra. Então, Saul não foi rejeitado porque não conseguiu atingir as metas. Não era isso. Deus, ele sabe onde você é capaz de chegar. E onde você não é capaz é que Deus vai te levar
não é diretamente a sua capacidade. O problema de Saul ser rejeitado é porque ele jamais daria honras a Deus. E Deus disse: não darei honras a outro. A minha honra será minha, não darei honras a outro, nem a imagem de esculturas. Isso está escrito em Isaías. E Saul não fez isso. Ele não deu honras a Deus. Ele estava muito preocupado com a sua honra própria. Preocupado em ser um governante da sua maneira própria. E feliz é a nação cujo Senhor é o Deus, o seu Deus, né? Saul não colocaria Senhor como o Deus da sua nação, do povo de Israel. Por isso Deus levantou o filho de Jessé, por isso foi levantado Davi. Nós temos que entender que na nossa caminhada nós vamos sim cometer alguns erros. Essa era uma área onde o demônio muito lançava setas na minha mente, porque eu me lembro uma vez que eu desobedeci a Deus. O Espírito Santo me pediu nitidamente para tocar numa pessoa e eu, infelizmente, não tive coragem. E com isso o maligno falava: agora sim, agora o Espírito Santo se retirou de você. Você não é mais escolhido. Só que, na realidade, eu temi, mas consertei logo na frente. Ou seja, comecei a buscar ao Senhor, a voltar, a andar nas ordenanças dele, a voltar, dar a volta por cima. E o Senhor continuou, depois de um tempo, continuou a falar comigo, a se comunicar comigo. E o que interessa é você consertar. Deus sabe que nós erraremos. A questão é que Davi, que era um homem segundo o seu coração, muito errou. Por que Davi era tão famoso? Porque ele muito buscou conserto nos seus erros. Ele preocupava-se com o nome do Senhor, não com unicamente o nome de Davi. Porque ele reconheceu o adultério, ele reconheceu todos os erros que ele cometeu. Todos. Então ele não tinha muita preocupação com o nome dele. Tinha sim em manter um nome, mas a preocupação primordial de Davi era o nome santo do Senhor. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso nós devemos andar assim. Por isso essa parte do livro, primeiro livro de Samuel, tanto me chamou a atenção. Porque Deus procura homens assim. Homens que fará de tudo que estiver ao alcance dele para ser fiéis nas ordenanças de Deus. Felizmente existem muitas pessoas assim. Eu fico feliz porque eu vejo muitas pessoas assim. A igreja é repleta. Mas olha bem, enquanto nos preocupamos tanto, devemos nos preocupar muito com rebelião. Muito. Porque rebelião, né, está escrito conforme Samuel 15, no versículo 23, a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Então não cometa rebelião. E a rebelião não é exclusiva a rebelião contra Deus, não. É contra as ordenanças de Deus. Deus às vezes ordena um pastor, mas a pessoa é rebelde ao pastor. Deus ordena um líder, mas a pessoa é rebelde ao líder. Deus coloca alguém no púlpito, a pessoa é rebelde à pessoa que está no púlpito. O que essa pessoa na realidade está fazendo? Feitiçaria dentro da casa de Deus. Então o que tem de feitiçaria dentro da casa de Deus e a pessoa nem entende que ela está cometendo a feitiçaria, porque ela não percebeu que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, ela nem percebe que ela está lutando contra as coisas de Deus e atrai com isso grandes maldições para sua vida. A maldição de estar lutando contra o Senhor. E a obstinação é igual ao pecado da idolatria, ao culto dos ídolos do lar. Então aquela pessoa obstinada, o que é obstinado? Obstinado é uma pessoa que é corrigida várias vezes, mas não aceita a correção. É uma pessoa obstinada. Você corrige, o pastor corrige, o Espírito Santo corrige, mas a pessoa não aceita a correção. Ela sempre é a que vai estar certa, os outros estão errados. Isso é igualzinho à idolatria. E às vezes fala-se tanto em idólatras de imagens, de outras coisas, de dinheiro, de um monte de coisa, de bens materiais, mas esquece que a obstinação dentro da casa do Senhor também é tratado igualzinho à idolatria. É igual a idolatria do culto dos ídolos do lar. Então, o que tem de idólatras dentro da igreja não é brincadeira. Claro que Deus está dando para eles um tempo de arrependimento, um tempo de parar de ser idólatra. E que idolatria é essa que eu demorei a entender? É a idolatria do eu mesmo, do eu posso, do eu faço, porque o eu sou, em maiúsculo, é Deus. Quando você se torna o eu sou,
Você é obstinado a ponto de não precisar do Espírito Santo, de não aceitar as correções dele na sua vida. Então você não é mais suscetível à mudança. Então você é um idólatra de você mesmo. É igualzinho estar idolatrando um culto, um ídolo do lar. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que fazemos. E o que existe de rebeldes, então, classificado como feiticeiros dentro da casa de Deus. E o que existe de idólatras, classificado como idolatria do eu, dentro da casa do Senhor é muito. Mas Deus, nós até entendemos que pessoas novas na fé vão passar por um período assim, de acertar, de ajuste. E como que você começa a entender isso? Hoje, basta você ter comunhão, basta você orar a Deus. Ele vai estar sempre te convencendo. Você tem sensações, você tem tristeza. Quer ver algo interessante que o Espírito Santo põe? Quando a gente começa a errar e a tristeza vem. As pessoas que não são obstinadas, elas ficam extremamente preocupadas em entender por que está triste. Não tinha motivo, mas está triste. Ela entende, eu errei. E começa a buscar conserto. A pessoa obstinada, o Espírito Santo vai pondo tristeza no coração, vai mostrando para ela o sentimento de tristeza e ela começa a não querer mais ouvir isso. Ela passa a não importar mais com o sentimento de tristeza. Então ela nem percebe mais isso. Ela passa a ter a mente cauterizada. O sentimento cauterizado, ela passa a não ser mais perceptível, sensível ao espírito. E com isso não volta mais corrigir suas coisas, o seu dia a dia. Com isso se torna completamente um idólatra dentro da casa do Senhor. Eu sei que tem muita gente que busca conserto, como eu todo dia busco conserto na minha vida. Eu sei que há muitas pessoas no meio do caminho que vão ter problemas, como também tive problemas na minha vida. Mas nós devemos estar sempre buscando, sempre suscetível à voz do Espírito, para sempre estar aprendendo mais e caminhando mais no nosso dia a dia. Sou grato, vai ficar por aqui esse vídeo para não ficar muito longo, mas lembre-se dessa lição. Não seja obstinado. Não seja rebelde. E se por acaso foi, lembre-se, ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de mudança. Aproveite o que o Espírito Santo nos dá. Mude. Caminhe com o Senhor. Agradeço a todos por me ouvir. Espero ter tirado um pouquinho mais de dúvida e já já estaremos fazendo mais alguns vídeos.